A paz do Senhor, queridos irmãos amados. Aqui quem vos fala é a missionária Débora Reis. Irmãos, Deus é maravilhoso, né, nas nossas vidas, nos dá um dia de paz. Eu estou meio gripada, meio ruim, mas Deus, né, mais uma vez me colocou de pé e eu estou aqui para falar da palavra de Deus e para tirar dúvidas, irmãos, porque tudo aquilo que nos deixa cega, né? Nós temos que mostrar dentro do contexto da palavra. Tudo aquilo que tem muitas pessoas seguindo pessoas pela internet, e eu gostaria de, como que eu posso dizer, abrir os olhos, tirar a trava. Foi para isso que Deus me chamou, para tirar a trava dos olhos dos meus irmãos, e para isso eu estou aqui. Então, irmãos, ontem eu fui examinar o vídeo, assim, foi uma coisa que passou, né? Aí eu dei uma parada. Eu estava examinando algumas coisas, aí eu acabei parando ali por um período de minutos. E eu me deparei com uma missionária, eu não vou citar o nome aqui, irmãos, por questão de ética. É uma missionária, ela já é uma senhora. E não é tão senhora, mas é uma senhora. E ela, eu percebi que toda vez que vai passar alguma coisa que eu estou lendo, ela só fala de benção. Ela só fala que vai chegar a benção. Ela só fala que vai chegar coisas para vocês, mas ela não fala mediante a obediência, mediante se você está correto, mediante se você estiver fornicando, mediante se você estiver com lascívia, mediante se você estiver com mentira, mediante se você estiver com engano, mediante se você estiver fazendo coisas que desagradam ao Espírito Santo de Deus, mediante se você é uma coisa fora da igreja e dentro da igreja você é outra. Porque a Bíblia é bem clara quando fala que nós temos que começar a ser cristão dentro da nossa casa. E tem muito cristão, irmãos, que ele não dá exemplo dentro de casa. Por isso que os vizinhos não veem ele como profeta. Desonra-o perante o bairro, a vila onde ele mora. Porque ele dá mau testemunho. E a Bíblia fala que a gente tem que dar bons testemunhos aonde nós formos. Né? Lógico que tem casos e casos. Tem vizinhos que são servos do Senhor, ao Deus Altíssimo, ao qual o outro vizinho não gosta dele por ele ser cristão. Então fica aquela demanda, né? Ele põe um louvor, o vizinho vai lá e põe um sertanejo, ele faz uma coisa, o vizinho faz outra, e aquilo ali vai virando uma bola de neve. Mas Deus tem honrado muitas pessoas, meus irmãos. Inclusive a mim, Deus tem honrado muito nessa questão. Deus falou que vai tratar muito com pessoas que estão maldizendo de profeta. Só que, irmãos, por eu ver esta mulher, toda vez que ela vai ministrar, ela fala, tem coisa chegando na sua casa, tem coisa boa chegando, tem novidade de vida chegando. Realmente, a Bíblia fala pra gente pregar coisas boas, mas a Bíblia não fala 24 horas, irmãos. A Bíblia não fala vídeos ao vivo todo tempo, irmãos, falando só de bênçãos. Sem citar uma correção. Sem citar um versículo de correção. Irmãos, eu deixei bem claro, eu anotei algumas coisas para os irmãos saber quem é Deus. E que se ele só entrega uma bênção, irmãos, eu não vejo de outra forma, se não for pela obediência. Como que eu posso... Eu já vi pregadores na carne profetizando para pessoas que estão em prostituição e pecado. Prostituição, irmãos, na Bíblia, não é só aquela mulher que cobra. Tem gente que fala, prostituta. Quando fala, refere-se prostituta, fala assim, é aquela que cobra, que vende seu corpo. Não. Por isso que a Bíblia fala, pereceis por não conhecer as Escrituras. A Bíblia, quando fala em prostituição, irmão, fala de uma pessoa que se deita com a outra sem ser, de fato, mulher, esposa. Você está entendendo? Fornicação. A Bíblia vê isso como lascívia, como adultério. Você está praticando um ato de sexualidade ali, de coisa horrenda na presença de Deus. Hoje em dia não tem mais namoro santo, não existe essa palavra. Não existe. Existe uma palavra que se diz a filha do pastor
ela dorme junto com o namorado. A filha do pastor vai para motel com o namorado. A filha do pastor, ela fica beijando o namorado na porta da casa dela até 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Enquanto o pastor tá dentro da casa dele já dormindo, ela tá lá com o namorado. Antigamente isso não era assim, irmãos. O jovem, para namorar, era uma coisa muito séria. Tinha que se orar muito. E não tinha essa fornicação que tem hoje. Você está entendendo, amados? Hoje virou bagunça dentro do templo. Virou muita desordem, virou muita bagunça. Eli era um sacerdote. Em 2 Samuel, Eli. Ele era pai de Ofinéias, se eu não me engano. Rofine e Ofinéias. Irmãos, Deus, quando Israel perdeu uma batalha, se eu não me engano, para os filisteus, se eu não me recordo. Depois eu vou procurar certinho, porque eu gosto de provar aquilo que eu falo. Os filhos dele, eu estou falando no contexto de Ana, no capítulo de Ana, quando Ana ia ao templo adorar o Senhor porque ela queria um filho, e Deus concedeu porque ela foi perseverante. Deus gosta disso. Quando você for fazer um voto, irmão, seja perseverante, como Ana fez. Sempre ir ao templo pedir a mesma coisa ao Senhor. Não muda de ideia, não. Tem gente que entrega as coisas para o Senhor hoje nas mãos do Senhor, de manhã, e de tarde ele tira. Ah, Deus não vai fazer nada, eu vou resolver. Aí Deus sai de perto e deixa ele quebrar a cara. Ah, não entregou nas minhas mãos? Então deixa eu resolver. O meu relógio não é o seu. É assim que Deus funciona com Deus, irmãos. Então, irmãos, nesse contexto de Ana, tinha um homem que o nome dele era Eli. Então, irmãos, ele ficava observando Ana. Ele colocava a cadeira, sentava de longe e ficava observando Ana adorar o Senhor ali, de joelhos, chorando nos pés do Senhor, no templo, em Siló. Né? Sempre quando eles levavam ali uma oferta alçada ali, algo, tipo assim, eles faziam tipo um almoço, algo assim, preparado, né? Um alimento sagrado para eles comerem, simbolizando ali. Então, 2 vezes no ano eles faziam isso. Então, irmãos, os 2 filhos desse homem foram mortos. Deus matou os 2 na guerra. Por quê? Porque ele não tinha, ele era sacerdote, ele não tinha pulso firme dentro da casa dele. Tem pastores, irmãos, tem cristãos que ele não tem pulso firme. Ele deixa o filho, passar mel na boca dele. Eu estou falando o que Deus está mandando eu falar. Tem pastores que dentro da igreja ele quer impor a ovelha, ele quer massacrar a ovelha. Mas dentro da casa dele ele não tem autoridade, diz o Senhor. Ele não tem um pingo de autoridade. O filho dele faz o que quer. A filha dele faz o que quer. E ele não tem autoridade. Ele fala, mas eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu posso entregar nas mãos de Deus. É isso que eu posso fazer, irmãos. Outro dia, vou contar uma coisa para vocês. Outro dia teve folclore. A festa do folclore na escola dos meus filhos. E eu com a bandeira do evangelho, tinha um monte de gente na sala. Eu fui em uma reunião de manhã e fui e 3 da tarde, porque eu tenho 3 filhos que estudam à tarde e um de manhã. O mais velho está no 8º ano. Falei, gente, vocês me perdoam, mas eu sou missionária evangélica. A minha religião não permite. Eu simplesmente não vou colaborar porque eu não vou. Então, irmão, a gente tem que ser claro, a gente tem que ser verdadeiro, mascarado é o diabo. Tinha macumbeira lá dentro da sala. Tinha um monte de gente de outras religiões que olhou para mim assim, irmão, como se fosse voar no meu pescoço. Tipo assim, quem que é ela melhor que nós? Jamais, irmãos. Só que eu tive que especificar que eu não posso ir, porque eles estavam espremendo as pessoas. Vai lá na barraca tal, vende um pastel gostoso e tal, não sei o quê, fazendo aquela propaganda. Eu falei, gente, eu não ergui a mão, falei, eu posso falar? Então, na reunião, eu não posso, porque a minha religião não permite folclore. Aí vinha o Daniel, o cantor, Almi Sater. Irmãos, o meu ídolo,
Eu sou fã de Jesus. Eu não vou perder meu tempo ficar em pé, arrebentar as veias da minha perna para ver um cantor que não sabe nem que eu existo, que não me conhece, que não tem vontade de me conhecer, que para ele eu sou só mais uma, que ele vai arrancar o dinheiro do show. Ah, irmãos, para trás de mim, Satanás, né? Misericórdia, por isso que eu falo, irmãos. Deus fala que ele vai vir como ladrão. Que se as pessoas soubessem a hora e o momento que Deus ia vir, eles colocavam trancas nas portas e nas janelas. Porque o ladrão, irmão, você não sabe a hora que ele vem para te roubar. Eu sigo muito grupos de vendas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo muita gente falando, me dá até tristeza. Compra uma bicicleta para trabalhar, uma moto, uma bis, compra, como diz, uma televisão, tá pagando ainda, uma geladeira. A pessoa vai lá e rouba. Eu acho disso de uma falta de respeito, uma falta de vergonha na cara. Vai trabalhar para comprar. Faz igual o outro, trabalha. A Bíblia fala que quem não trabalha é bom que não come. Quando Adão pecou comendo a maçã, Deus falou, agora vai começar a trabalhar. Vai viver do suor do seu trabalho. Isso já vem lá de trás, essa maldição, irmãos. Então eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Eu gosto de provar tudo que está dentro da Bíblia, tudo que está dentro da palavra. E eu vou provar para vocês agora. Porque não existe, irmãos, de outra forma, não existe você profetizar para uma pessoa, eis que está chegando uma bênção na porta da sua casa, se a pessoa tiver em fornicação, em adultério, em lascívia, mentira. Se a pessoa também tiver em desonra, praticando coisas ilícitas aos olhos do Senhor. Quando Deus fala ilícitas, é mais de uma. São coisas que as pessoas acham que é normal, que para Deus é abominável, irmãos. A gente tem que ter essa consciência de saber quando a gente está pecando e quando a gente falar, peraí, isso aqui não é de Deus. A gente tem que pedir visão espiritual para Deus, tirar as travas dos olhos, irmãos. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos por conta dessa forma, desse contexto. Aqui, eu quero ler para vocês. Ah, irmão, isso aqui para mim é de suma importância. Ó, deixa eu pegar meu óculos porque eu não enxergo sem óculos, irmãos. Me perdoem, tá? É tão simples os meus vídeos, mas eu gosto de esclarecer tantas coisas de Deus, querido, que eu não deixo passar batido, não. Não deixo, não. Quando eu vejo um profeta pedindo pix para pregar benção, eu vejo aquele monte de gente dando R$1, R$2, R$5, R$10, e ele, Deus abençoa. Mas ele não quer nem saber quem que tá passando ali, ó. Aquele monte de dedinho, tô orando por você. Você acha mesmo que ele vai orar? Você acha mesmo que ele vai lembrar de todo mundo que tá seguindo? Tem gente que tá cego na caminhada. Por isso que quando Deus mandou eu levantar meus vídeos, Deus falou, não se preocupa com milhões de curtidas. Se preocupe com aquela alma que vai visualizar. Se for uma alma que visualizar, você agradeça a mim. Porque essa uma alma, eu vou salvar. Eu vou transformar, eu vou entrar dentro da casa dela, eu vou fazer coisas. Você está entendendo, irmãos? Deus vai entrar com libertação. Você quer coisa melhor do que Deus entrar dentro da sua casa com libertação? Porque se Deus libertar o que está preso dentro da sua casa, o que te impede de receber as bênçãos, automaticamente você já vai correndo para Deuteronômio 28 e vai receber as bênçãos, sua porção. Porque a Bíblia fala em Deuteronômio 28, se atentamente obedeceres às minhas palavras, os meus mandamentos, as bênçãos vão cair do céu. Deus conhece o teu endereço, irmãos. Você não precisa, quando a gente está na posição com Deus, irmãos, muito claro falando isso aqui, quando a gente está na posição com Deus, a gente não precisa ficar correndo atrás de bênção, correndo atrás de pastor para pastor falar. Tem pessoas que só vão na igreja atrás de revelação. Certa vez uma pessoa falou para mim assim, ah, irmã, fulano conhece até o RG. Mas ele resolveu seu problema? Ele falou do seu RG, ele revelou seu RG. Mas ele falou do seu problema? Ele resolveu ele? Não, você foi embora com o seu problema. Qual que é o problema? A gente tem que ajudar o outro a solucionar o problema. Você está entendendo? A gente, através da palavra, a gente tem que... Por isso que eu falo, a palavra é eficaz, verdadeira, e eu vou morrer pregando a palavra. Porque foi para isso que Deus me levantou. Porque quando uma pessoa foi me convidar para me pregar numa igreja pequena, irmão, de mais ou menos umas 30 pessoas, eu falei, Deus, eu posso ir, porque tudo a gente tem que pedir a permissão de Deus. Tem lugares que a gente não pode colocar os pés só porque é a igreja não, tá, irmãos?
Tem lugares que Deus fala pra gente não ir, que a gente vai se contaminar. Ao invés da gente levar a bênção, a gente se contamina, sai de lá contaminado. Por quê? Porque o pastor está na cegueira, e ele passa a cegueira pro que está no banco. Aí sai todo mundo cego. E a Bíblia fala, um cego não guia o outro, um cego não guia o outro. Aí a pessoa, Deus falou, usou um vaso e falou para mim, eu posso contar com você, filha. Sabe por quê? Porque você é uma mulher de palavra. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando fala, onde tem 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Não tem como, amados. Eu vou ler para vocês aqui, sem perda de tempo. Ó, é citado quase 100 vezes no Novo Testamento. Deus usou versículos de Deuteronômio. Por isso que eu gosto de Deuteronômio, irmãos. Você quer tirar suas dúvidas? Vai lá em Deuteronômio. Vai lá. Vai lá que você vai ver. E Provérbios também. Deuteronômio para livrar-se das tentações de Satanás. Se Deus foi em Deuteronômio, é citado quase 100 vezes. Se Deus, quase 100 vezes, ele citou em Deuteronômio versículos para livrar-se de Satanás, quem somos nós para não fazer o mesmo, irmãos? Para não seguir aquilo que o mestre, que Jesus próprio colocou aqui. Satanás nos tenta 24 horas, amados. Satanás, ele quer nos colocar ali, debaixo do pé dele, fazendo nós de tapete. Tem muito crente, irmãos, que está andando debaixo do pé do diabo, porque não tem autoridade. Deus, irmãos, eu sou uma mulher do cajado. Se eu tiver que pregar a bênção, eu vou pregar a bênção. Mas eu quero abrir os olhos dos irmãos, para poder receber as bênçãos. Eu não quero deixar ninguém na cegueira. Jamais vocês vão ver eu profetizar um vídeo, irmãos. Porque não é todas as pessoas que estão desconcertadas. Tem algumas apenas. Porque quando a gente faz um vídeo, irmãos, é várias pessoas. E tem muita gente na obediência. Então aquele vídeo vai servir para aquela pessoa. Mas como que você pode se iludir estando entre as outras pessoas e vendo meu vídeo? Esse vídeo para mim. Porque tem pastor que na igreja, irmãos, misericórdia, ele profetiza para todo mundo, ele revela a igreja inteira. Não existe isso, irmão. Eu discordo mesmo. Deus dá dom, mas Deus não faz isso. Eu não sou o tipo de cristã, de profeta que sai distribuindo profecia. Se Deus mandar, eu falo. E Deus não me deixa enganado, irmãos. De jeito nenhum. Eu vejo quando a pessoa está chegando perto de mim para querer, você está entendendo? Me testar com profecia. Aí eu já sou bem clara e rasgada. Para trás de mim, Satanás. Eu conheço quem fala comigo, eu conheço a intimidade que eu tenho com Deus. Eu desmascaro, irmão. É igual Samuel Mariano falou. Um cabra veio profetizar para mim, porque ele é nordestino, né? Um cabra veio profetizar para mim que ia vir um terceiro filho e eu tenho um casal já. Eu falei, para trás de mim, irmão. Vai sentar no banco, vai ler Bíblia. Minha mulher é ligada das trompas, que não existe isso não tem mais filho aqui não. Não, mas vai vir um terceiro. Terceiro da onde, irmão? Vai sentar, vai ler Bíblia. Para de falar besteira. Você está entendendo o mistério, irmão? Não existe isso, irmão. Como que eu posso pregar a bênção para uma pessoa desconcertada? Primeiro eu tenho que tirar o carrapicho da ovelha, irmãos. Eu tenho que tirar o pecado. Eu tenho que tirar a pessoa do vil de Satanás. Para depois poder entregar as bênçãos que Deus, que está na vida dela para ela receber. Porque todos nós temos bênção. Mas o anjo, irmãos, ele não desce jamais com a bênção para entregar para uma pessoa que está na mentira, na desordem, na discordância com Deus, batendo de frente com Deus, com a boca suja, só fala besteira, só fala coisa que desagrada o Espírito Santo, e depois chega na igreja que é da glória. Irmãos, não tem nem como. Provérbios 21, 23. A mesma língua que edifica pode também matar. Olha só em Provérbios, irmãos, 21, 23. A mesma língua que edifica, ou seja, a mesma língua que profere, ela pode também matar. Isso não serve só para pessoas dentro de casa, isso serve para profetas também.
Porque tem profeta, irmão, que eu vou falar uma coisa pra você. Tem profeta que ele não tem autoridade dentro da casa dele, igual eu já citei. Na igreja ele quer esmagar a ovelha. Quer, não, você vai ficar de banco, você tá errada. Na casa dele, os filhos dele tá tudo desordenado. Usando droga, prostituindo. Tirando até o dinheiro dele pra poder comprar droga. Anda com mal companhia. Não dá o bom exemplo. Bate de frente com o pai, com a mãe. É um desrespeito terrível. Você tá entendendo, irmão? E aqui, ó. A mesma língua que edifica. Aí ele faz o quê? Aí tem profeta que quer profetizar. A ovelha tá lá desconcertada. A pombagira tá cercando ela de todos os lados e ele tá lá. Olha, eis que vejo algo. Não existe, irmãos. Eis que tá chegando, abra as mãos. Não existe isso, irmãos. Eu provo dentro da Bíblia. Em Deuteronômio 6, 13, 16, 8, 30. Vamos lá, irmãos. Vamos provar aquilo que a gente fala. Deuteronômio, vamos provar. Vamos provar, irmãos. Deuteronômio 13, 6, 13. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Ou seja, refere-se à adoração. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que estão ao nosso redor. Aqui está falando sobre os crentes modernos. Lá em 2 Coríntios 6, 14, 18 fala sobre a modernidade. É o que eu acabei de falar, irmãos. Não seguir outros deuses. É o que eu tinha acabado de falar sobre o folclore que eu fui convidado. Eu jamais, irmãos, piso a planta dos meus pés em lugares onde Deus não está. Então, irmãos, 6, 13, 16, 8, 30. Vamos lá no 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentares em Massá. O Senhor Jesus Cristo, irmão, nesse texto, ele está dizendo para Satanás na tentação no deserto. Em Mateus 4, 7 fala que ele tentou, né, Jesus no deserto. Ele quis que Jesus adorasse ele quis que a pedra se tornasse em pão. É muita coisa que Satanás é um burro, irmão. Para mim ele é um coitado. Número 17. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus e os teus testemunhos. Eu acabei de falar. Pastores que dentro da igreja é uma coisa e na casa deles é outra. Crente que dentro da casa dele ele não tem compostura e fora da igreja e dentro da igreja ele é outro. Ele briga, ele xinga o marido xinga a esposa, amaldiçoa os filhos e está dentro da igreja. Eu falo o que Deus está mandando eu falar. Porque se fosse para me ficar quieta de boca fechada, Deus não mandaria esse projeto desse vídeo, não. Olha, irmão, eu vou repetir o 17 porque é muito forte. Guardareis diligentemente os meus mandamentos do Senhor vosso Deus e os teus testemunhos e os teus estatutos que te ordenou. Jesus disse mesmo em João 14,15. Como vimos, isso pode acontecer somente em meio de Cristo, vivendo esta vida através de nós. Algo que ele faz conforme a nossa fé apoiada nele e na cruz, que logo dá o Espírito Santo e a liberdade da ação para operar em nossa vida. E assim somente sim são guardados os mandamentos. Em Gálatas 2, 20, 21 e Romanos 8, 1, 2, 11. Irmãos, eu provo aquilo que eu falo. Agora vamos lá, irmãos. Em Deuteronômio 28. Irmão. Tá falando da desobediência pura aqui. Eu já vou falar logo, eu sou muito rasgado, irmão. Aqui, ó. Para uma pessoa que está em desobediência, irmão. Olha o que acontece com ela. Primeiro, as bênçãos. Deuteronômio 28. Depois eu vou falar da desobediência. Dá para vocês enxergar aqui, ó. Desobediência. Dá para vocês ver aqui desobediência? E dá para vocês ver aqui as bênçãos? Eu vou ler para vocês, irmãos, onde está a desobediência e a benção. Benção versus desobediência. Será que se ouvires, capítulo 28 de Deuteronômio, será que se ouvires diligentemente, ou seja, atentamente,
a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar cumprido todos os mandamentos que eu te prescrevo, que ele ordena hoje, também o Senhor teu Deus exaltará sobre ti as nações da terra. As condições para todas as bênçãos serão pronunciadas é a obediência. E virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão se ouvires atentamente a voz do seu Deus. As bênçãos, irmão, elas seriam tão abundantes que literalmente perseguiu o povo de Deus. Bendito será a tua cidade, bendito serás no campo. Bendito serás o fruto do seu ventre, que é seus filhos, né? Que será filho de bênção, não de maldição. Quando a gente está na presença e na obediência. E o fruto da sua terra, ou seja, o que você plantar, o que você, né? Está fazendo ali o seu trabalho. E as crias das tuas vacas, se você tiver um sítio, alguma coisa. E as crias das tuas vacas, a manada dos bois e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito é o cesto da tua amassadeira de pão. Ou seja, quem faz pão para vender, né? Quem faz as coisas para vender. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Vamos resumindo assim, se você faz pão, salgado, né, para ajudar em casa, se você vende roupa, tudo que você colocar suas mãos de profeta vai prosperar. Eu já quero deixar bem claro. Agora, a desobediência, irmãos. E será que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não cuidar de cumprir todos os mandamentos dos estatutos que eu os ordeno hoje, eis que virão sobre ti todas essas maldição e te alcançarão. A maldição, portanto, aparece num contraposto exato à bênção, ou seja, na contramão da bênção vem a maldição, como resultado da desobediência. Maldito serás tu na cidade, no campo, no cesto da tua amassadeira. Seu pão não vai ficar um pão abençoado. As pessoas vão comer, pode até passar mal, achar que está estragado. Maldito o teu cesto da tua amassadeira. Olha só. A reserva estaria vazia, irmãos, ou seja, sem prosperidade. O devorador ia vir, irmão, você ia vender pão, você não ia saber nem onde ia colocar o dinheiro. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, ou seja, maldito o fruto do teu ventre se você tiver em fornicação, se você tiver em tudo quanto é tipo de coisas erradas, vai vir o filho da maldição, tá? Já falo logo aqui porque é da Bíblia. Maldito serás em entrares, maldito serás em saíres. E o Senhor mandará contra ti a maldição, a sombra de derrota. Pessoas que vivem na derrota, patinando, entra ano, sai ano, não tem nada. Contra ti. E outra coisa que eu vou falar, terminando aqui. O crente tem a obrigação de contar testemunho, viu, irmão? Tem crente que recebe bênção e não conta testemunho. Cuidado com a mão de Deus, tá? Diz o Senhor, cuidado. E o Senhor mandará contra ti maldição, assombro e derrota, e em tudo que puseres a mão para fazeres até que seja destruído e pereças repentinamente por causa das maldades das tuas obras, ou seja, o que você faz de errado, pelas quais te tenhas deixado. Irmãos, misericórdia, 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 misericórdia. Agora eu vou terminar, irmãos, que eu provo tudo que eu falo. Eu vou em São Mateus. Mateus 22, 36. Eu provo tudo que eu falo, sabe por quê, irmãos? Porque Deus me deu esse dom. E tudo que a gente fala, a gente tem que provar ali na Bíblia. Para as pessoas não ficarem enganadas. 22, 36. Aqui, irmãos, é um versículo bem mestre, os discípulos falando. Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu-lhe e disse: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa é a base de toda a lei, também aplica-se presente dia de graça, da graça. Porque nós vivemos pela graça. E esse é o primeiro e grande mandamento. O amor a Deus deve estar em primeiro lugar antes de qualquer outra coisa que possa ser afirmada. Fecha a Bíblia. Irmãos, tem pessoas que ele ama o marido, ele ama o filho, ele ama os bens materiais, ele ama tudo. Tudo ele coloca nossa, meu filho, meu príncipe, minha filha, meu xodó, meu... Irmãos,
Tudo bem, foi Deus que te deu. Nossa, que bom, que benção. Mas nós temos que amar primeiro a Deus, irmãos. Não se apegar. Não se apega naquilo, irmãos, que a Bíblia disse. Eu não estou jogando praga, não. É Bíblia, irmãos. Eu acabei de ler. Irmãos, a Bíblia diz que quando ele vier, quando a trombeta tocar, não vai ter despedida. Não vai ter, ai meu filho querido, me dá um abraço, eu estou subindo. Ou senão você vai subir, eu vou ficar. Ou eu vou subir, você vai ficar. Não, irmão. Não vai ter despedida. Você está entendendo? Então, irmãos, eu quero tirar a trava dos olhos dos irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, esse negócio de pastores pedir pix, pedir dinheiro para fazer oração. Irmãos, eu tenho um profeta, irmãos, que ele só profetiza bênção, ele só fala de bênção, ele só fala de grandeza, de tudo, mas eu nunca vi. Ele está no YouTube. É um pastor fortão assim. Eu não sei o nome dele agora, senão eu ia dizer, irmãos. Eu ia dizer porque eu sou muito transparente. Eu não aceito a maneira que ele prega. Ele pode ser usado, mas a forma que ele coloca as coisas ali, eu não vejo uma exortação, irmão. Só vejo Pix chegando, Pix chegando, Pix, ajuda o profeta, ajuda o profeta. E eu olho para o derredor da casa dele quando ele prega, irmãos. Eu vejo até uma plaquinha do YouTube atrás. É por conta desse, ó. Quando tem a plaquinha do YouTube. Tá recebendo, tá ganhando. A visualização tá lá em cima. Enquanto muitos, irmão, que tá pregando a verdade, tem uma visualização. Não tem uma curtida. Eu não ligo para isso. Eu não tô nem aí. Se alguém vai me curtir, me criticar, eu não quero nem saber. Porque toda vez que vem crítica, Deus me dá sabedoria, eu vou lá e escrevo embaixo. A pessoa volta a me responder? Não. Ela volta a me criticar? Não. Porque ela sabe que o que eu estou dizendo ali é verdade. Eu explico certinho para ela entender. Então, irmãos, vamos tirar a trava, vamos tirar a cegueira. Não existe, irmãos, bênção mediante o pecado, desobediência. Não existe. Se alguém profetizar para você, irmão, sai fora. A Bíblia é bem clara quando fala examine o homem a si mesmo, examine você. Quando alguém chegar para profetizar para você, examina você. Fala, não, peraí. Eu não estou bem na presença de Deus. Não estou. Como que ele veio profetizar isso para mim? Não queira, massagear o ego, porque muitos, irmão, estão vivendo de profecia. Muitos estão vivendo de revelação. E se esquecendo da palavra, irmão. Que é ela que liberta, ela que cura, ela que salva, ela que transforma. Ela que dá vida e vida com abundância. Ela que tira uma pessoa do monturo. É ela que limpa. Ela fez isso comigo, irmão, essa palavra. Então, irmãos queridos, eu falo para você nesta manhã, tirando essa dúvida, cuidado, irmão, com profecia, cuidado com revelação. Não se apega. Vá à igreja somente para adorar. Faça o culto de adoração a Deus, para que Ele venha